Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nobre Motorsport e hoje, é claro, eu vou falar para vocês sobre coding para modelos de Volkswagen Audi mais antigos e também falar para vocês ali, além disso também, porque que a gente não costuma, né, no mercado não é tão divulgado e não tem tantas pessoas que fazem coding em modelos mais básicos das marcas ou em modelos mais antigos. Bom, vamos lá. Como a gente sabe, né, a eletrônica do carro ela veio melhorando conforme os anos, então de 2010 para cá, a gente tem alguns modelos, né, de carros mais premium, né? Na época de 2010, os carros mais premium da Volkswagen e Audi é que tinham ali as suas centrais, os seus módulos, já que possibilitavam fazer coding para ativar algumas funções. Então, Passat 2010, o Jetta 2011, a Tiguan 2011, 2010, 2012 ali, é que tinham mais funções, né, para poderem ser ativas, né? Outros modelos como Gol, Saveiro, modelos mais básicos, a gente até consegue passar o VCDS, ele tem a tomada para conectar o cabo, o cabo ele reconhece esses carros, o Gol, a Saveiro, o Fox, ele até reconhece, mas são carros que são mais limitados, né? Porque além de serem mais básicos, naquela época só tinha os módulos top de linha, só tinham os módulos que tinham mais funções, os carros mais caros, né? Coisa que hoje veio mudando com o tempo, né? Hoje em dia a gente já tem Gol com um módulo muito melhor, com mais funções, a gente já tem Saveiro com mais funções. Então a linha básica da Volkswagen hoje já tem algumas funções, já tem várias funções a mais do que naquela época já nem existia, né? Naquela época basicamente o VCDS a gente utilizava nessa linha mais básica ali da Volkswagen para fazer leitura de erro, para apagar erro do carro, para ver erro de lâmpada queimada, para olhar os parâmetros do motor se está tudo direitinho e tal, né? E aí hoje em dia a gente também utiliza para isso, mas a gente também consegue ativar algumas funções, mas ainda assim as funções referentes a Gol, Saveiro, Fox ainda são mais básicas, né? Os módulos mais completos, os módulos mais top, que tem mais funções, inclusive, né, para ativar funções não depende somente do módulo, né? Depende dos módulos em geral e também, né, de painel. Então, por exemplo, eu preciso ativar uma função referente ao painel. Então o módulo tem que ser aquele, mas o painel tem que ser um painel top de linha também. E isso, infelizmente, a gente só tem nos carros mais linha premium, né? Então hoje a gente tem Passat, Tiguan, Golf, o Fusca, né, o Jetta GLI, são carros mais completos. Então a gente tem muito mais funções. Até mesmo os carros que hoje, digamos, não seriam tão premium assim, né? Não sei dizer se seriam premium ou não, né? Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Mas, por exemplo, o Nivus, a T-Cross, o Virtus, são carros que têm funções também. Uma das coisas que mudou muito daquela época para cá, né, são carros, digamos, que não são premium, que nem o Jetta, uma Tiguan ou um Passat, que são os carros mais caros ali, digamos, da Volkswagen, o Golf GTI. Mas, apesar de não serem os mais caros e os mais premiums, mas eles hoje têm muitas funções. Então isso é muito legal, isso melhorou muito da época do passado para hoje, né? Ainda assim, o Gol e a Saveiro tem algumas funções, tem várias funções a menos, mas ainda assim tem algumas funções sim para poder ativar e a gente consegue ativar sim sem problema algum, tá? Então essa era uma coisa que eu tinha que passar para vocês, como por exemplo o Jetta 2008, 2007, né, o Jetta MK5. O Jetta MK5 é um carro bem antigo, com uma central bem antiga, a gente consegue sim escanear esse carro. Tem algumas pequenas funções que dá para ativar, como a galera que instala a luz de porta, né, aquela luz embaixo da porta, a gente consegue ativar ela. Tem a função ali, né, no Passat que a gente consegue mudar a lanterna para aquela lanterna estilo do GTR, ou no Jetta muda para estilo GTR. Então tem algumas funçõezinhas ali legais para a gente ainda fazer nesses modelos mais antigos, mas creio que abaixo de 2010 é muito raro a quantidade de carros que a gente tem com módulos tão desenvolvidos, né? Hoje em dia todos os carros são muito eletrônica, né? Então tem muita coisa que a gente consegue alterar hoje em dia, né? De 2010 para baixo, 2010 já era mais difícil. E de 2010 para baixo, praticamente o módulo ele era só feito ali para subir, descer o vidro, ligar e desligar o motor, andar o carro normal e tudo mais. Então não tinha muito espaço e nem muito desenvolvimento para que existissem funções ali que a gente pudesse fazer alterações no carro e melhorar ou colocar coisas de conforto para vocês naquela época. Então é por isso que naquela época não tinha, né? E uma das outras coisas também que um carro que é um caso específico da época é o Jetta, que o Jetta lá de 2011, né, o 2.0 aspirado, que muita gente entra em contato, muita gente quer mexer no Jetta aspirado e acha que vai ter todas as funções que tem no Jetta Turbo,
né? O Jetta Turbo, se a gente for pegar ali uma base, vou chutar um valor, tá? Eu não lembro exato quanto era vendido o Jetta Turbo e o Jetta aspirado lá em 2011. Mas vamos por aí que o Jetta aspirado era na base de 65 mil e um Jetta Turbo completo era, sei lá, 85, 90 mil ou 95 mil, né? Então, se a gente for pensar que tem uma diferença ali de 10, 15 a 20 mil reais de um carro para o outro, né? Um motor turbo, né? Um carro turbo, um Jetta Turbo, ele tem mais módulos, mais centrais, mais coisas para serem gerenciadas e precisa de módulos de melhor qualidade, precisa de módulos com mais coisas. E por isso que ele custava mais caro, porque ele tinha um desenvolvimento em módulos muito melhores, né? E esses módulos que a gente tem no Jetta Turbo não são os mesmos módulos que a gente tem no Jetta aspirado, até porque o Jetta aspirado não conseguiria custar o preço que ele custa tendo os módulos de qualidade e com todas as funções que o Turbo tem. Então é por isso que o Jetta aspirado a gente não consegue fazer todas as ativações que a gente tem no Jetta Turbo, certo? Inclusive, além de não conseguir fazer essas ativações, tem muitas funções, mas muitas mesmo que não existem no Jetta aspirado. Então, o Jetta aspirado tem uma, duas, três funções no máximo ali para serem ativas. Infelizmente, eu adoraria que tivesse todas as funções do Turbo, além de eu poder ganhar dinheiro, também vocês ficarem mais contentes e poderem ativar as funções no carro de vocês. Mas, infelizmente, não tem como, né? Inclusive, também uma das coisas que é meio que compartilhada ali, né? É na questão de, por exemplo, o módulo de um Jetta Turbo, ele permite que a gente faça algumas ativações ou alguns retrofits, né? Então, por exemplo, no Jetta Turbo a gente consegue instalar uma câmera de ré, a gente consegue instalar um botão de controle de tração, a gente consegue ativar o sistema de pressão de pneu, a gente consegue fazer algumas modificações que no aspirado a gente não tem essa opção, né? Que a gente não tem como, por ser um carro mais premium, por ser um carro mais desenvolvido, né? Até mesmo porque a central do Jetta Turbo ela passou por muitos anos, né? Ela veio 2011, 12, 13, 14, 15. Já o Jetta aspirado, ele não teve continuidade na sua vida, né? Ele teve muito, se eu não me engano, ele foi fabricado de 2011, 12, acho que até 13 no máximo. Eu nem lembro se ele foi até 14, né? Então ele foi um carro que foi descontinuado, né? Um carro que já nem, passou a não existir mais, né? Então talvez se ele existisse até hoje, né, talvez ele tivesse já com a mesma central do Jetta Turbo, mas como ele não existe mais, né, o propósito dele era ser um carro mais barato, então por conta ele não seria um carro premium, então ele não receberia tudo de qualidade, né, e de custo tão alto quanto o Jetta Turbo que era premium, beleza? E isso se aplica ao Gol e a Saveiro, que são carros que não são, apesar de ser Volkswagen, ser carros de ótima qualidade, mas não são carros voltados para o premium, então é por isso que eles não recebem módulos e centrais e outras coisas que permitem ativar coisas, tantas coisas quanto os outros, porque eles são carros mais baratos, mais básicos, então não faz sentido investir tanta grana em módulos que você vai pôr num Passat, num Gol. Beleza, pessoal? Então eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês, espero que eu tenha te ajudado. Aqui é o canal que fala há mais tempo de coding no Brasil, o único canal que tem um curso de coding para ensinar você a trabalhar no ramo ou ativar o seu próprio carro em casa como entusiasta. Os primeiros links aqui da descrição são dos nossos cursos. E é claro, se você ficou com alguma dúvida, não deixa de comentar aqui embaixo. Se você quer falar algum adendo, comenta aqui embaixo também pra gente. E é claro, deixa seu like, que isso ajuda demais o nosso canal, ajuda muito o nosso trabalho. E o YouTube só entende que o vídeo é bom se você deixa seu like, porque ele vê que quanto mais like tem, mais ele recomenda o nosso vídeo e isso ajuda muito a gente, tá? E se você quer saber sempre sobre conteúdo de coding, linha Volkswagen, linha Audi, acessórios, entre muitas outras coisas, é claro, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal Nobre Motorsport. Beleza, pessoal? Abração a todos. Tchau, tchau.